Olá, é muito bom estarmos novamente aqui, Djalma, para estudarmos a palavra de Deus. Exatamente. Eu gostaria, Djalma, para já sermos rápidos, breves, recapitular o estudo anterior. Sim, Eu gostaria que você relembrasse comigo rapidamente aqui. No estudo anterior, nós vimos sobre o dia do juízo no santuário celestial. Lembra? Nós vimos ali quem era o juiz, quem era o advogado, quem eram as testemunhas, ou quem são as testemunhas, né? Vimos também quais os livros que vão ser usados para esse julgamento. E nós vimos aí que o juiz é o próprio Jesus. Vimos também que o advogado é o próprio Jesus, Djalma. As testemunhas são os anjos. exatamente. Isso. E também vimos que Deus usará o livro da vida e o livro memorial. Correto, Djalma? Exato. Vimos também que toda vez que uma pessoa se arrepende, se converte e se entrega a Jesus como seu Salvador, o seu nome é escrito no livro da vida do Cordeiro. E depois nós vimos também que todos os nossos atos é relatado no livro memorial. Para que é usado o livro memorial mesmo? Você lembra, Djalma? É onde está registrado todos os nossos atos, nossas ações e tudo está ali. Exato. E quando a gente comete um pecado, e esse relato desse pecado ele vai para esse livro, Vai para correto? esse livro, exatamente. Djalma, nós vimos aí do livro memorial que é onde está relatado todos os nossos atos. Exato. Quando nós cometemos um pecado, é nesse livro que vai relatado, ok? Correto. Esse livro está lá no santuário celestial, Exatamente. ok? E é por isso que a gente vê da purificação do santuário celestial. Djalma, você lembra aí que nós falamos no estudo anterior que no santuário celestial não entra pecado, não tem pecado. De jeito nenhum. Mas É no céu, né? É No o céu céu, não tem pecado. Não tem pecado. Mas o que tem lá é o relato desse pecado. Sim. Né? Então é o trabalho que Jesus faz hoje lá. Né? Ele está intercedendo, está sendo nosso advogado. Né? Pode falar, Djalma. E nesse momento, por que purificado, né? Os pecados do povo de Deus são apagados. São apagados porque confessaram os seus pecados, creram em Cristo como seu Salvador, como sendo o seu Cordeiro imolado que deu a vida por cada um. Então ali é riscado o seu pecado, não o seu nome. E automaticamente o seu nome é escrito no outro livro, né? O livro da vida. Isso, né? Perfeito. Então, acho que era isso o básico do estudo anterior, Djalma. Sim. Vamos aqui agora, nesse estudo, o tempo do juízo. Antes da gente entrar nesse estudo agora, Djalma, vamos fazer uma oração? Vamos fazer uma oração. Você Vamos dirige falar essa com oração? Deus. Sim, vamos falar com Deus. Querido Deus, amorável Pai, mais uma vez estamos diante de Ti. Obrigado por estarmos aqui abrindo a Sua palavra, estudando a Sua palavra, para aprendermos mais do Seu amor. Amém, Pai. Senhor Jesus, hoje falaremos sobre o tempo do juízo. O Senhor tem um tempo determinado para todas as coisas, entre elas também para o julgamento. É verdade. E nós vamos abrir a palavra do Senhor hoje para que ela possa elucidar, possa nos ensinar quando esse tempo começou e até quando ele vai durar. Peço que o seu Espírito Santo esteja trabalhando conosco aqui, favor, e também com os nossos amigos e irmãos que estão lá do outro lado, também assistindo esse material, que possam ser abençoados pelo Espírito Santo e ter a mente aberta para compreender a palavra do Senhor. Amém, ó Deus. Venha estar conosco mais uma vez, nos guarde e nos proteja. Isso é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, ó Deus. Amém. Então vamos lá. O tempo do juízo. Do juízo. Bem, aí uma primeira perguntinha, Djalma. Quando o santuário do céu será purificado? Nós falamos da purificação do Sim, santuário celestial, sim. lembra? Exatamente. Quando que vai acontecer isso, Djalma? A palavra de Deus, ela mostra pra gente. E é isso que nós vamos ver hoje. Perfeito. Né? Nós não vamos adiantar para você, não. Não. Nós vamos abrir a palavra de Deus e nós vamos estudar paulatinamente. Nós vamos estudar aos poucos, para que nós possamos chegar à compreensão dessa data que a própria palavra de Deus nos fala. Ela nos fala através de código, podemos dizer assim, né? Isso. Mas ela deixa claro quando iria começar. Vamos aí abrir a Bíblia aí? Mas esse código, a própria Bíblia esclarece. Justo, justamente. Né? Só lembrando aí, Isso. tá? Então, Daniel 8,14, Djalma. Sim. Posso ler aqui, Djalma? Exato, pode ler. O versículo 14 de Daniel diz assim: Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Djalma,
até 2.300 tardes e manhãs. O que significa tudo isso? Dá a entender que o santuário é purificado depois, quando termina essas 2.300 tardes e manhãs. Sim. E eu acho que nesse estudo também nós vamos entender o que é essas 2.300 tardes e manhãs, sim, correto? Se você ficou preocupado daí, você está no bom caminho. Porque Daniel também, quando viu isso aqui, ele ficou preocupado, perdeu o sono, perdeu até a saúde. Olha só, tá? Eu espero que você não perca a saúde, nem o sono, não vai precisar. Tá bom? Não, vai ser rápido, já a gente vai esclarecer isso daqui. Isso aí. Vamos lá para a próxima então, Vamos. Djalma? Que significa profeticamente uma tarde e uma manhã. Qual o significado? Isso é muito importante, porque se eu perguntar para você agora, o que você vai me dizer? Você vai dizer que o período da tarde é o período que vem depois do meio-dia, né? E o período da manhã é o que antecede. Se fosse assim, nós teríamos aí 1.150 dias, digamos assim, né? Mas a Bíblia não coloca dessa maneira. Por isso nós vamos abrir a Bíblia aí em Ezequiel 4, 6 e 7. Aí, vizinho de Daniel, volta um pouquinho aí, tá? E eu gostaria que enquanto nós encontrássemos aqui, você também aí, você fosse meditando. Se você voltar também lá na criação, você vai entender melhor o que a palavra de Deus fala sobre tarde e manhã. Nós vamos perceber que é um período diferente daquele que nós temos hoje como tarde. Tá? Vamos abrir a Bíblia aí, Ezequiel 4, 6 e 7 diz assim: quando tiveres cumprido esses dias, deitar-te-á sobre o teu lado direito e levará sobre ti a iniquidade da casa de Judá. 40 dias te dei, cada dia por 1 ano. Voltarás, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. Você veja só, a palavra de Deus aqui coloca, e se você for em Números 14, 34, também vai falar sobre o mesmo assunto, não o mesmo assunto, mas da mesma forma também. O período de dias em profecia, ele é entendido como que cada dia, 1 ano. Eu só gostaria que você relembrasse. Na criação, quando Deus criou lá, houve o primeiro dia, ele diz lá, e foi esse o primeiro dia, houve tarde e manhã. No relatório bíblico deixa claro que o período da tarde é o período noturno, o período escuro é aquele que vem primeiro. Foi a noite, porque Deus chegou aqui e se encontrava trevas. Trevas. Não é? Trevas. Tá? E o período da manhã é o período diurno. Por isso Daniel se preocupou. Ele não se preocupou porque não entendeu o termo, não. O termo ele entendeu. E ele já entendeu aqui que era 2.300 anos que estava falando. Mas ele só entendeu o sentido errado. Ele imaginava que o povo ia ficar de castigo ali na Babilônia por 2.300 anos. E a preocupação dele foi por quê? Deus havia dito a Jeremias que iria durar quanto? 70 anos. E já estava no final dos 70 anos. E ele não precisava ficar preocupado. Deus estava dando uma outra profecia para ele aqui. Ele simplesmente misturou as coisas aqui, mas ele vai entender como nós também vamos entender ainda agora. Perfeito. Então, Djalma, nesses textos aí que você leu de Ezequiel e também de Números, deixa claro que cada dia, quando falar em profecia, cada dia representa 1 ano. 1 ano. Correto? Cada dia. Então, você grava aí, cada dia representa 1 ano quando se fala em profecia. Ok? Vamos para a próxima, então. Quando começam esses 2.300 anos, então? Ué, se a purificação é feita quando termina, a gente precisa saber quando começa. Justo. Que aí você faz a conta e você vai saber a data, certo? O ano, pelo menos, né? Isso mesmo. Mas vamos lá, então. Daniel, capítulo 9, versículo 25. Diz assim, na minha tradução: sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Djalma, então o texto aqui está falando de uma ordem, de quando sair a ordem aqui, e que a reedificação aqui seria em tempos difíceis. Mas quando foi essa ordem? Qual que é a data disso, né? Então, nós vamos ver isso aí no estudo de hoje também, tá? Mas eu gostaria de frisar um detalhe. Se você procurar na própria Bíblia, no livro de Esdras, o Esdras dá uma luz muito grande sobre isso, você vai ver lá que saíram 3 ordens. E como eu descobri qual é a ordem? Como que eu posso saber? Você pode ver aqui no verso 25 que foi lido pelo Rogério,
que diz que a ordem ela era para restaurar e para edificar Jerusalém. Então, nós temos uma ordem específica. As outras ordens, elas foram dadas de maneira diferente. Ela foi dada para reconstruir o muro, a outra para reconstruir o templo, mas essa ordem que está falando aqui, ela tinha que ser completa. Completa. E aqui está dizendo que era para reedificar e restaurar a ordem, e edificar Jerusalém. Então foi dado de volta o direito de Jerusalém ser tido como município, como cidade. Esse foi dado o direito ali deles ali. Então tem uma diferença das outras ordens que saíram antes. E nós vamos entender isso na palavra de Deus quando essa ordem saiu. Nós vamos ver que Esdras registra. Deus não ia deixar sem o registro para a gente. Perfeito. Então, se você pergunta assim, quando começa esses 2.300 anos? A partir do decreto de restauração de Jerusalém. Exatamente. Correto? Vamos para a próxima pergunta aí. Quando essa ordem entrou em vigor? Ah, isso é interessante. João. Vamos lá, né? Esdras, você falou aí. Isso. Vamos pegar Esdras aí, 7, verso 7, né? E nós vamos ver aí o que a palavra de Deus vem nos falando sobre isso. Tá? Esdras aqui registra as 3 ordens, como eu citei agora há pouco. Tá? Mas nós vamos falar dessa ordem. O que nos importa agora é esta ordem agora, da saída da ordem para edificar e reconstruir Jerusalém e tudo mais. Então, Esdras 7 e o verso 7 diz assim, ó. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei. Nós temos como saber o ponto de partida. O decreto foi dado no 7º ano do rei Artaxerxes. Aí nós pegarmos o ponto histórico, nós vamos descobrir que foi no ano 457 a.C., que foi dada essa ordem. Tá bom? Vamos ver a resposta? 457 a.C. Isso aqui, Djalma, pode ser confirmado pelos relatos históricos aí. Justo. Enciclopédia, você vai ver que vai bater essa data. Tá? Exatamente. Então aí, 457 é a data que inicia esses 2.300 anos. Antes de Cristo. Antes de Cristo. Vamos só relembrando isso daí, né? Agora, começou em 457. Qual que é o ano que termina então, Djalma? Aí nós temos que fazer uma conta, né? Só que nós temos que lembrar. Essa conta muitos fizeram e alguns erraram. Exato. Tá bom? Vamos prestar atenção nela. Vamos lá? Porque parece ser muito simples, Djalma, mas tem alguns detalhezinhos. Justo. Isso que às vezes as pessoas se perdem nesse cálculo, tá? Então aí vem lá, 2.300 anos menos 456 é igual a 1.844. É simples, Djalma. Simples de tudo. É simples, não é? Mas alguns erraram por quê? Contaram o ano zero. Ano zero não existiu. Nós sabemos perfeitamente na matemática, ano zero não tem. Né? Essa é a pegadinha, né? Justamente. Então, esses 2.300 anos terminam em 1844, tá? Aqui até que em 1844 começou o juízo no céu e na terra a restauração da verdade, que já foi um estudo que já tivemos aí, acho que dois estudos atrás. Anteriores, Isso. Djalma, então vamos agora para o próximo slide. Nós vamos fazer uma prova real dessa profecia. Vamos ver se bate a prova. Se realmente bate, tá? Sim. Vamos lá. Daniel 9, 26 e 27. Posso ler aqui? Pode ler. Aqui diz assim, ó. Eu acho que vou começar desde o 24, Rogério. Porque fazemos uma leitura completa lá. Tá dizendo assim, ó. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. O verso 25, Rogério já leu, diz assim, sabe e entende desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão mais em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santo, destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos, por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ela.
Você pode perceber aqui que a Bíblia separa em algumas etapas essas 2.300 tardes e manhã. E a primeira etapa que ela separa aqui são 70 semanas que foram determinadas para quem? Para o povo de Deus. Quem era o povo de Deus? Era o povo de Israel. Então 70 semanas estavam determinadas para o povo de Israel. Dessas 70 semanas, nós já vimos aqui, até que o Rogério leu agora há pouco, que nós temos lá uma divisória também das 70. 7 semanas iniciais, mais 62 semanas. Por que 7 semanas iniciais, Rogério? Porque nós vemos lá a construção do quê? Do templo, né? Isso, é o período que levou para isso, né? Do templo, da cidade e tudo, né? E nós vemos aí que depois desse período, passou-se mais 62 semanas. Lembrando sempre, o princípio é sempre o mesmo, dia-ano. 62 semanas, cada semana são 7 dias, tá? Então, quando você vai fazer a conta, vai dar 483. Está faltando uma semana. Uma semana de 7 dias, que na realidade são 7 anos. Tá? E aí, no verso 26, vem falando, 62 semanas será morto o ungido. Quem é ungido? Nós vamos ver quem foi ungido. A unção nada mais era do que o batismo. Então, Jesus Cristo foi ungido. E aqui diz que depois das 62 semanas será morto ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, seu fim será num dilúvio. Meus amigos, preste bem atenção. No verso 27, vem falando que no meio da semana o sacrifício terminaria. E como terminaria? Jesus foi morto na cruz. Ao ele ser morto na cruz, nós vimos em estudos anteriores que o véu se abriu lá de cima a baixo, ou foi rasgado de cima para baixo, terminando ali todo o serviço sacrificial no santuário terrestre. E no celestial continua porque lá é apresentado o sangue de Cristo constantemente. É o sangue de Cristo que é apresentado ali. Não tem nenhum cordeiro sendo sacrificado lá, porque o verdadeiro cordeiro foi sacrificado. Não é isso, Rogério? Perfeito, perfeito. Djalma, então aí, pelo que eu entendi, tudo que você falou aí, no meio dessa última semana, dessas que foi colocado aí, das 70 semanas que completa as 70 última semanas, semana. No meio dessa última semana, o ungido, nós vamos ver, você falou aqui, já até falou, né? Sim. O próprio Cristo, na verdade. Exatamente. Então vamos lá. Metade de uma semana, a semana é 7 dias, 3 anos e meio. 3 anos e meio. Exatamente. E foi exatamente nesse período que Cristo foi morto. E é interessante, 3 anos e meio foi o ministério de Cristo. Exatamente. Né? Foi o ministério de Cristo. A profecia bate exatamente. Exatamente. Só que depois que Jesus morre, ficou mais 3 anos e meio, que a Bíblia fala aqui, que iria ficar. E nós vamos ver aí. Nós vamos ver. Vamos ver. Vamos lá. A próxima aí é Mateus 3,16. Vamos ver a unção lá. Mateus capítulo 3, versículo 16. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Atos 10, 38. Eu vou buscar rapidinho aqui, Djalma, porque de repente pode ser interessante aqui a gente ler o texto também. Atos capítulo 10, versículo 38. Fala assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então aqui já deixa claro que Deus ungiu o próprio Cristo, Djalma. Através do Espírito Santo. Então aí agora essa profecia bate exatamente ali, até o ungido, olha aí. E o que foi que aconteceu lá? Quando Jesus foi batizado, desceu quem? O Espírito Santo em forma do quê? De pomba, não foi isso? Então nós vemos ali na realidade, e eu gosto muito dessa passagem, dessa história em si, porque nós vemos ali as 3 pessoas representadas. As 3 pessoas da divindade, né? Você vê o pai falando, este é o meu filho, né? Você vê o Espírito Santo descendo em forma de pomba e o Filho saindo das águas. O batismo é sair das águas, né? É afundar nas águas, sair das águas. Jesus saindo das águas. Então nós vemos as 3 pessoas da divindade. Um só Deus, unido em um só momento. Tá? Continua aí, vamos lá. Então ali, Jesus foi ungido no ano 27. No ano 27. Você vê que também não bate com o calendário nosso, porque o calendário foi mudado. Tá? A própria Bíblia já falava isso. Tá? Vamos lá. Vamos lá, ao próximo texto aí. Atos 7,58, Djalma. Só voltando um pouquinho. Sim. Aqui diz assim, ó. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram as testemunhas, deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Pode ver o 59 também, Djalma. 59 também diz assim, apedrejaram Estevão,
que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Nós vemos aqui um final, 3 anos e meio depois da morte de Jesus, acontece algo muito interessante aqui. O povo de Israel determinou o fim da sua graça. A oportunidade como povo, como nação, finalizou ali. Deus já havia profetizado isso lá atrás. Lembrando bem, não era o que Deus queria. Não era o que Deus queria. Deus profetizou porque sabia o que iria acontecer. E ele agora então diz o que? Esse tempo terminou. Nós temos 2 coisas que nós podemos marcar como início e como fim. A primeira coisa é Estevão, que foi apedrejado. E a segunda coisa é Saulo, que no verso 58 foi citado o nome dele aqui. Quando você pega na sequência, no capítulo 8 para frente aqui, capítulo 9, você vai ver a conversão de Saulo, que foi também ali por volta do ano 34, quando Saulo também se converte e começa uma nova etapa. A pregação para quem? Agora para os gentios, Djalma. Para os gentios. Então, com a conversão de Saulo, o evangelho é aberto agora, não fica mais somente para o povo de Deus, para Israel, e aberto para os gentios. Tem um detalhe muito grande. Deus havia chamado o povo de Israel para quê? Para pregar para todos. Quando você vê a bênção... Não era exclusividade, não. Né? Quando você vê a bênção estendida a Abraão, diz ele o quê? Setou uma bênção para as nações. E agora, o povo de Israel não aceitou essa missão. Então Deus agora lança essa missão para um judeu também, Paulo, um judeu, Saulo, Paulo, um judeu, né? E esse judeu sai a pregar a todo mundo. E não significa que o evangelho é judeu. O evangelho é cristão. O evangelho é de Cristo. E esse evangelho alcança todos. Todos aqueles que abrem o seu coração e aceitam a Jesus podem ser transformados. E nós vimos isso na missão de Paulo. Paulo pregou a muita gente. E muitos gentios se converteram com Paulo, usado pelo Espírito Santo. Né? Vamos para a próxima passagem. Eu acho que você já até leu. Já até li, já. Só relembrar rapidamente, Isso. Djalma. Você está com ela fácil aí? Pode ler, pode ler. Vamos lá. O versículo 26 fala assim: depois das 62 semanas, será morto ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será no dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. O versículo 27 fala assim: ele fará firme aliança com muitos, por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição, que está determinada, se derrame sobre ele. Djalma. É interessante que a profecia fala até de coisas que viriam depois do tempo que terminou do povo de Israel, né? Falando aqui da destruição de Jerusalém. Eu acho interessante aqui porque fala que seria com um dilúvio. Que dilúvio foi esse? A matança que houve nessa cidade foi tão grande que o sangue corria, dizem lá, numa altura de mais ou menos 2 côvados, equivalente ao que é 90 centímetros. Tá? Tamanha foi a matança. Acredita-se que dentro da cidade de Jerusalém tinha algo em torno de 1 milhão de pessoas. E a grande maioria, poucos se salvaram ali e foram levados cativos. A grande maioria foram mortos. Porque os romanos estavam com os judeus por aqui, ó. Os romanos estavam com os judeus por aqui, ó. Já não aguentavam mais. E ali foi um despejo de cólera, de ira, de raiva, de tudo que era ruim, e fez com que eles, de certa forma, exterminassem a grande maioria do povo judeu que ali se encontrava. Estava profetizado, mais uma vez, dizendo bem, Deus não queria isso, mas eles escolheram, eles pediram. E até mesmo lá, quando condenaram o próprio Cristo, o que disseram? Recaia sobre nós. Não foi isso? E recaiu, não só lá, como vem recaindo até os nossos dias. Até hoje ele sofre as consequências desse ato, né? Justamente. Até hoje aqui, o texto fala, até hoje o povo judeu enfrenta guerras. E é constante, você vê, não para, não cessa. Para. Né? Vamos para o próximo. Nós temos agora aqui um diagrama da profecia. Eu acho que para uma forma didática, você que é professor, uma forma didática da gente ver exatamente como funciona, quando começam os 2.300 anos, as etapas que nós lemos aqui nos textos e quando termina esses 2.300 anos, Djalma. Sim. Nós vemos aqui, ó, conforme já citamos agora há pouco, a abertura lá, ou o decreto que foi lançado por Artaxerxes, tá? No ano 457,
Desse período para frente, teria que 69 semanas, lembrando que a Bíblia fraciona ali 7 semanas, mais 62 semanas, que completam o quê? 69. Aí divide a última semana. A última semana começa como? Com a unção de Cristo, ou seja, com o batismo de Jesus. Tá? 3 anos e meio, essa última semana acontece muita coisa importante. E dessa muita coisa importante acontece a coisa mais importante que já houve na história. Foi Jesus ter morrido para poder me salvar. E salvar você também. Tá? Na metade da semana isso acontece. Todo aquele processo de sacrifício que acontecia para trás, agora aqui terminou. Porque o verdadeiro Cordeiro, agora não era mais um figurino, não. Agora era o verdadeiro Cordeiro que estava morrendo aqui, que é Jesus Cristo. E aí termina os outros 3 anos e meio. Quando você pega aqui, na profecia, você já vê que foi dado um prazo para quem? Para o povo de Israel. Isso. 70 semanas foi dado de oportunidade para eles. E o que eles fizeram? Jogaram fora. Mas uma coisa que é interessante, não foi determinado ter jogado fora na morte de Cristo. Jesus ainda deu um espaço de tempo a mais para eles. E mostra também um detalhe muito importante nisso. Você mexer com Cristo não é problema, mas é um problema sério você mexer com os representantes de Cristo. Quando foi que terminou o prazo? Quando eles passaram a perseguir o povo de Deus. Quando eles passaram a matar o povo de Deus. Mataram Cristo, não terminou o prazo. Mas quando mataram o povo de Deus, está aqui, termina o prazo. E agora então começa essa mensagem a ser estendida para o mundo. Tá? Mas só que a profecia não termina aqui. Essa aqui é uma fração da profecia. Isso. Ela continua. Tá? E aqui nos dá, então, o princípio do juízo. Meus amigos, por que isso é importante para nós estudarmos hoje? Porque se a palavra de Deus descreveu essa informação para nós, é porque ela é realmente importante. No estudo anterior, nós vimos exatamente que Deus há de trazer a juízo todas as coisas, quer sejam boas, quer sejam más. Até mesmo quais mesmo, Rogério? Aquelas que estão escondidas. Tem gente que não sabe determinadas coisas da sua vida e da minha. Mas Deus sabe, João. Mas Deus sabe. E Deus vai trazer juízo. Eu lembro que você contou até a historinha do pai. Da melancia? Da melancia. Que ele olhou para todos os lados e esqueceu de olhar para cima, né? Justo. Deus tem tudo anotado. E, meu amigo, eu costumo dizer para as pessoas, você sabe como você vai ser julgado? Você precisa estudar essa palavra para você saber. Você precisa estudar a palavra de Deus para você entender que você vai ser julgado através dela. Somente através dela. E Deus já deixou tudo descrito para que você não fosse enganado. E tem uma coisa que ninguém vai poder dizer, eu não sabia. Sabe por que você não vai poder dizer? Porque ela está à sua disposição, pronta para você poder estudar e aprender. E a palavra de Deus, por mais que pareça difícil, não é tão complicado assim, porque nós temos um guia, e esse guia é o Espírito Santo que nos ajuda. Vamos lá? Então, Djalma, pelo que eu entendi, o juízo começa a partir de 1844. Isso. Que a partir desse ano também, então, já começa o tempo do fim. Exatamente. O tempo é do isso, fim. Né? Isso. E então, que não tem nenhuma profecia de tempo depois disso. Depois disso não tem mais. Não tem mais. Verdade. A última profecia de tempo está aqui. E depois disso, agora nós só temos uma coisa a aguardar. O dia maravilhoso que o ser humano pode viver. A volta de Jesus. De Jesus. Eu quero estar lá nesse dia, mas eu não quero somente estar lá como telespectador. Eu quero estar lá como povo de Deus, sendo levado com Ele para morar com Ele pela eternidade. E você? Qual a decisão que você toma também? Eu quero fazer parte do povo que vai ser levado para morar com Ele a eternidade. E peço a Deus todos os dias que transforme o meu coração, que mude o meu viver, para que possa estar presente juntamente com Ele quando Ele voltar e viver com Ele a eternidade. Mas eu quero que você esteja lá junto também. Djalma, Oi. Diante dessa verdade, o conteúdo hoje assim, parece que foi um pouco mais rápido. Sim. Mas é uma verdade que é profunda. Faz muita diferença na vida das pessoas, Djalma. Exatamente. Então, diante dessa verdade, eu decido o quê? Atentar aos ensinamentos aprendidos. Bom, a gente está aprendendo aqui já há algum tempo, né? Eu tenho certeza que você está aprendendo conosco aqui também. A gente precisa colocar em prática isso que nós estamos aprendendo, Djalma. E eu decido, eu tenho certeza que você também já tem feito isso. Também. E é uma decisão nossa aqui. E eu espero que seja uma decisão sua também, colocar em prática isso que nós estamos aprendendo. Por quê? São verdades
bíblicas que devem ser levadas a sério. Ok, Djalma? E muito a sério. É a sua vida. É a sua salvação. É a minha vida. É a minha salvação. E aí, uma outra decisão que eu apelo para você também. Decida se consagrar cada dia mais. Aí, Djalma, a gente usa um termo, o processo de santificação. Justo. Todos os dias. É todos os dias. Eu, Djalma, aqui, nós fazemos essa escolha diariamente. Amém. E o nosso apelo para você é que você também decida se consagrar diariamente. Amém. É você estar praticando tudo isso que você está aprendendo aqui e que nós estamos aqui estudando, né, Djalma? Sim. Aí já há algumas semanas, né, vamos falar assim. E o nosso apelo também é para que você continue nos acompanhando, né? Se você, de repente, viu esse estudo por acaso aí no YouTube, clica lá e se inscreve no canal da igreja, Igreja Adventista de Catanduva. Marque lá o sininho, né? Porque quando sair um novo estudo, você vai receber um aviso para que você possa acompanhar, não é, Djalma? Exato. Vai ser muito bom para você também, com toda certeza. Tá bom? Deus tem uma bênção especial para você. Cada vez que você clicar, Deus tem uma bênção especial para você. É o aprendizado da graça. É o recebimento da salvação. Ok, então nós vamos fazer uma oração aqui, mas antes da oração, até o próximo estudo. Tá? Amém. Vamos orar então, Djalma? Vamos. Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, nós ficamos felizes com o que temos aprendido na Tua Palavra. Pai, que esse aprendizado seja real na minha vida, do Djalma e de cada amigo e irmão que está nos acompanhando nesses estudos. Por favor, ó Deus, ajude-os a colocar em prática esses ensinamentos. Ajuda-os a realmente se consagrar diariamente, tomar decisões diárias de estar sempre ao teu lado. Amém. Derrama a tua bênção sobre cada família que nesse momento está nos assistindo. Amém, Nós Senhor, pedimos por em favor. nome de Jesus. Amém. 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 Até mais. Fica com Deus. Até o próximo estudo. Amém. Que Deus te abençoe.